a janela que tá muito. Hã? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amor. Tudo bem. Eu acho que Juliana vai sentar no fundo. Estou olhando para ver quem sempre vem. Guilherme hoje não vai poder vir. Eu sei. Não, o Guilherme, a mãe dele falou que não vi. Gustavo não veio ainda. Quem mais? Não, tem, hoje já tem inglês. O Júlio sempre chega um pouco depois. Marcelo sempre chega um pouco depois também. Quem mais? O Gustavo falta muito. O Guilherme não tá vindo, Não, o Guilherme está viajando com a mãe. Eu A Priscila, eu mandei áudio, eu achei o telefone, eu tinha perdido o telefone dela, estava mandando mensagem no telefone errado. Aí eu mandei mensagem ontem à noite, eu não vi ainda. Vamos ver se eu consigo conversar. Então, ô Sabrina, você tem que me ajudar a conscientizar ela, senão depois ela não consegue aproveitar o potencial que ela tem. Parece que isso não falta mais alguém. Ó, está ouvindo naquele outro curso, quem está faltando? Júlia, Marcela e Guilherme não vem. A Lara ficava. A Lara nem te contando o que ela foi. faltando da vida. Verdade. Pessoal, seguinte. Hoje a gente vai ver ângulos, mas alguns de vocês não vieram na primeira aula. E eu já imaginava que viesse hoje mais, porque a UPS entregou o material, né? E quem perdeu a primeira aula, que está vindo hoje, já está no YouTube a aula passada. Por que precisa assistir? Porque esse é o curso daquele sistema que tem prova, tá? E por que é importante ter prova? Porque eu vou ver se vocês estão aprendendo. E se vocês não estiverem aprendendo, eu posso dar outra prova para você ir ajustando. Lembra, Bruno, que você não passou na prova de expressão numérica, depois você fez de novo, passou. Então funciona assim. Só que esse curso é mais difícil do que os cursos do ano passado. Não para quem está no sétimo, tá? Para quem está no sétimo é a mesma coisa. Mas para quem está no sexto, em comparação com o que fazia ano passado, vai ser um curso mais difícil. Então a gente precisa que vocês assistam a primeira aula, que é de, principalmente quem está no sexto, tá? Precisa muito, que é de equação e de MMC e MDC. A gente vai ver hoje ângulos, que é um assunto mais fácil, tá? E na semana que vem, já começam as provas do curso, com prova de equação e MMC e MDC. Hã? Já, sim. Só que, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Semana que vem tem feriado. Vocês lembram disso que tem feriado? Então não tem aula quinta, só terça, tá? A gente vai ter, até o fim do ano, mais 3 feriados. E em todos os 3 feriados, ou é terça ou é quinta e não tem aula, tá? Não tem aula no dia 2, não tem aula no dia 15 de novembro e nem 30 de novembro. Eu acho que 30 de novembro é uma quinta-feira, tá? Dia 15 eu acho que é terça, não sei, tem que olhar lá. São 3 feriados que a gente tem, mas não é só feriado aqui, é feriado na escola, por isso é um pouco mais, vocês também podem descansar de tudo, tá? Então é o seguinte, sobre ângulos, igual o Davi, espero que ele venha hoje, né?
Ele não sabe se vai vir. Por quê? Não sei. Tem que ver, eu falo com a mãe dele, explicar a importância que tem que vir. Uma coisa eu notei, o menino igual o Davi, ele precisa de uma aula dessa. Porque ele aprende fácil, e sem uma aula dessa, ele fica sem aprender. Pode falar isso para ele, da importância, tá? Ele precisa, não tem como ficar sem. Então veja, eu vou escrever um ângulo e vou pôr ponto O aqui no vértice, tá? Eu vou escrever 2 pontos aqui, o A e o B, tá certo? Entenderam esse desenho aqui? Esse desenho, isso daqui é a representação de um ângulo. O ângulo não tem os pontinhos, é um canto. Aquele canto ali da parede é um ângulo, certo? Essas linhas que formam as aberturas, bom dia, Júlio. As aberturas aqui do notebook é um ângulo, certo? Ok? Pessoal, estou parecendo criança, cada um chega no primeiro. Bom dia, Sofia, bom dia, Júlio. Então, o que é ângulo? É um encontro de 2 retas, certo? Semi-retas, no caso. Ok? Entendeu o que é ângulo? Ângulo é essa figura aqui, certo? O ângulo está muito associado, tem muitas coisas que dá para associar ao ângulo. O ângulo pode associar um giro, a uma orientação, uma direção. A ideia do ângulo, tá? É isso aqui, ó. Isso é a ideia do ângulo. Certo? Entendido? Que é a ideia do ângulo? Do giro, da abertura. Tanto faz o lado, tá? Você está girando. Essa é a ideia do ângulo. Giro, abertura, inclinação. Uma rua, quanto maior o ângulo, mais difícil de subir a rua, certo? Você precisa engatar primeiro. Que bom que ele veio. Falei que ele era um menino inteligente. Depois eu falo, certo? Deu para entender o que é um ângulo? Todo mundo sabe o que é um ângulo, não sabe? Eu dei um curso de ângulo, não dei? No daqueles cursos anteriores, eu dei, né, Maria Rosa? Não, Maria Isabel. Maria da Rosa. Você sabe que o apelido do teu irmão é da Rosa, sabe? Eu vou falar o da Rosa. Eu achei estranho, vou chamando ele de Gabriel da Rosa. Gabriel da Rosa. Vocês conhecem a Rosa? Não. Nem. É que o nome dele é Gabriel da Rosa. Não é da Rosa. É Gabriel Lourenço Madeira. Não, da Rosa. Bom, ok? Entendido a ideia do ângulo? Certo? Então, como que eu meço um ângulo? É o seguinte, tem um ângulo que forma um L perfeito. É o ângulo do canto da parede. A gente geralmente vai representar ele por um quadradinho, uma bolinha no meio. Certo? Como chama esse ângulo? Reto. Esse ângulo chama ângulo reto. Ele é o ângulo base de tudo. Eu digo que ele tem 90 graus e 1 grau é isso que divide 90 pedaços. Certo? Entenderam que é o ângulo reto? Se o ângulo tiver menor que o reto, como é que ele chama? Agudo. Lembrem a agulha? Ele é um ângulo agudo. Tá? Vamos pôr ângulo. E se ele for maior do que o reto, ele é obtuso. O ângulo agudo e o ângulo obtuso, para marcar eles, eu vou pôr isso daqui e isso daqui. Tem 3 ângulos com nome especial. O ângulo de 180, que é o ângulo de volta inteira, que é o ângulo raso. Tem o ângulo de 360, que é o ângulo cheio ou de volta inteira. E tem o ângulo de 0 graus, que é o ângulo nulo, tá? Bom dia, bom dia. Para você entender o ângulo nulo, deixa eu tentar explicar para vocês. Alguém tem seu caderno? Tem gente que entende diferente do ângulo cheio e do ângulo nulo. Olha só, quantos graus está formando aqui? 180. E aqui? E aqui? 0. É meio difícil desenhar um 0, porque 0 não tem abertura nenhuma. Tá? Então, isso é as ideias mais básicas. Isso aqui eu diria que é a classificação dos ângulos. Tá? Isso aqui é a classificação. Isso aqui, quem já fez o discurso comigo, acho que ano passado eu falei disso.
E eu falei no começo desse ano. Não sei se foi no curso de agosto, ou de fevereiro. Foi o primeiro. Eu dei o curso de fevereiro até agosto. Eu acho. Hã? Eu acho que em fevereiro eu falei Foi o isso. primeiro curso. Esse ano eu dei 2 cursos, para quem vários aqui fizeram em fevereiro e agosto, tá? Inclusive vai ter certificado de todos os cursos. Sabe o que está atrasado? Que a menina que fazia certificado para mim antes da pandemia foi à faculdade e eu não arrumei outro para substituir. Esse curso é quantos meses? Esse vai até as férias. Esse é todo terça e quinta mesmo do feriado. Empresta, Luan. Se você está na mão, para certificado. Só que isso daqui não é transferidor, vocês falam. Inclusive, a Júlia Tejada vai fazer sexta-feira o torneio Meninos da Matemática, tá? Por que vocês não teriam condição de fazer o torneio Meninos da Matemática? Bom, uns porque são meninos e outros porque não conseguiram na Jacó Pales. Que eu lembro, acho que a Sabrina e a Lara fizeram Jacó Pales, mas nem o Vinícius conseguiu. Viu, Sabrina? Nem o Vinícius conseguiu. Então, na Jacó Pales, ele conseguiu, quer dizer, o Vinícius, ele foi para o torneio Meninos da Matemática por causa da Olimpíada de Belas Artes, não por causa do torneio da Jacó Pales. E a Júlia vai fazer. E aí, ela pode usar isso aqui, transferidor. Transferidor mede qualquer ângulo, certo? Mas não precisa de 360. Por que não precisa de 360? Me explica. Porque, olha só, se eu quiser construir o ângulo de 240 graus, o que eu faço? Eu faço de 80, tá? O transferidor. E esse daqui não, 80 não. Vamos fazer só para não apagar, vamos fazer o de 280 graus. Se eu fizer de 80 ali, esse daqui é 280. Porque não precisa desse 360 e ele é pior para mexer, tá? Impressa 360, ele é pior. Então, minha recomendação é a seguinte: ninguém que vai ficando muito bom em desenho vai querer usar um desse, porque ele é pior para desenho. Você vai lá, para qual a vantagem dele? Você não precisa fazer conta. Se você quiser fazer um ângulo maior de 180, você vê o que falta para 360 só. Então 280, você vai o quê? 360 menos 280, que é 80, e faz esse ângulo de 80, tá certo? Então esses são os dois transferidores. Só que isso aqui também serve para fazer ângulo, sabia? Sim. As pontas, tem que dar às vezes você precisa juntar as pontas. Olha só. E como é que vocês sabem disso? Vocês viram na escola? Isso é até raro o professor, tá? Eu fico feliz. Tá vendo essa ponta aqui? Ela mede 45 graus. Também. 90. E aqui mede 30 e 60 e 90. Certo? Se eu quiser marcar o 75, 30 mais 45, 75. Tá, mas esse curso que eu vou fazer com vocês não é um curso de desenho, tá? Então a gente não vai aprender a desenhar ângulo. Graças a Deus, né? Tem gente que não tem. Ok? Mas a gente vai aprender conceitos sobre elas, tá? Então, já que eu estou falando de medida de ângulo, é o seguinte: os ângulos, eles têm a seguinte característica. São 360 graus. O grau já é uma coisa pequenininha, não é? Sim. Só que um grau ainda divide em 60 minutos. É só o mesmo nome do minuto de hora, mas não é a mesma coisa, tá? 60 minutos. E um minuto ainda divide em 60 segundos. Só que o símbolo é diferente. Um tracinho chama minuto. Sim. 2 tracinhos chama segundo. E essa bolinha chama grau. Tá? Não é hora, é o nome, tá? Tem nada a ver. Apesar que as contas são idênticas, certo? As contas são idênticas. Sabe o que é interessante a respeito do grau? Por que ele é importante? Pensa no planeta Terra.
inteirinho. O Equador tem 360 graus, não tem? Em relação ao centro da Terra. Imagine se não existisse grau e minuto. Por exemplo, de Moçambique até Passos, se eu usar um ângulo para o centro da Terra, dá 6 minutos. Que não é tão longe. De Moçambique até Passos, são 6 minutos. Se eu pegar de Moçambique daqui até a padaria da Valéria ali, deve dar talvez menos de um segundo, tá? De ângulo. Então, por isso que a gente precisa dessas medidas. E eu não vou usar isso muito, mas olha só para mostrar para vocês. Qual que é a metade? Vamos só raciocinar, porque isso aqui não vai ser pedido para você. Muito raramente vocês vão ver isso numa prova. A menos que alguém aqui queira fazer o concurso para ir para o escola do exército, acredito que vocês não vão ter isso aqui muito em prova. Por exemplo, bom, o máximo que você vai ter é esse que eu vou dizer agora. Qual que é a metade de 45? Só que você não escreve 22,5 assim. Você escreve 22 graus e 30 minutos. Certo? É igual você pensar em 1 hora. Quem quiser fazer conta, funciona assim: 22 graus mais meio grau vezes 30. Vezes 0,60 vezes. Não, vezes 60 minutos. E aí, meio vezes 60 minutos. Aí vai dar 22 e 30. Não precisa muito disso, tá? Tem casos que vão ser bem complicados. Por exemplo, se fosse, vamos por 40. 40 dividido por 3. 40 dividido por 3 vai dar 13,33333 infinito. Então, quem consegue dizer 13 graus e quantos minutos? Vamos pensar. Exato. Nossa, Não. 3 graus. Peraí. É fácil, pensa comigo. 0,3333 é o quê? O que é 0,3333333333? O que é isso aqui? Ó, me explica. O que é isso aqui? Sim, mas quanto que ela vale? Não. Que fração é essa aqui? Que fração é 0,33? Não, mas que fração é? Hã? 1/3. Isso aqui não, 1/3. Se 1 grau tem 60 minutos, quanto que é 1/3 de 1 grau? 1 grau tem 60 minutos. Quanto que é 1/3 disso? 20. Não é só pensar? Isso aqui não é 1/3? Isso aqui não é meio? 0,5 não é meio? Você tirou 0,5 na prova, o professor falou, você perdeu 0,5 na prova, você perdeu meio ponto. Isso aqui é 1/3, ué. Então 1/3 hora é 20. Você não consegue enxergar isso? Que 0,3333 é 1/3? 1/4 é quanto? Em decimal. 0,25, não é? 0,25 não é 1/4? Então, se eu colocar aqui 6 graus, vírgula 25, vírgula 25 é 6 graus e 15 minutos. Vocês têm que saber enxergar 0,3333 como 1/3, certo? E 0,25 é 1/4. Moeda de 25 centavos é ou não 1/4 real? Vocês sabiam que a moeda de $1, de 25 centavos de dólar, não está escrito dólar? Está escrito aquar, sei lá.
eu não sei falar inglês, eu vejo o que esse cara falando. Eu publiquei no meu Twitter, eu acho feio, tá? Eu sou português e tudo. Então eu vou falar sem sotaque. Tá escrito assim, a quarter dólar. E tem o desenho de uma águia. Só isso aqui. Essa árvore de Natal é uma águia. Essa moeda só tem isso, do outro lado tem uma cara. Então, a quarter dólar. Não tá, acho que tem, não sei se tem um prédio, não sei. Não está escrito na moeda que é 25 centavos. E por que é a quarta? Porque um quarto é 0,25. Agora, o que seria um terço? Não seria uma moeda de 0,3333333 infinito? Tem como ter uma moeda assim? Não, né? Na China tem. Na China tem moeda de um terço. Mas uma hora não tem como dividir em 3? Dá 20 minutos. R$1 não tem como dividir em 3 exatamente. Mas uma hora dá. Tá? Dá minuto exato, 20. Certo? Só que isso aqui não é o que a gente vai falar, vai focar, tá? Apesar que eu vou falar um pouco disso, mas não é o foco, tá? Eu vou tirar foto e vou botar lá no grupo. Alguém mandou mensagem. Aqui, que é isso? Como é que eu tiro da minha cara? Teve uma mãe que perguntou da aula, mas parece que o filho não veio. Quem que foi? Ah, foi a mãe da Natália. A Natália daqui, né? Vou perguntar por quê. A Natália tá indo pra ele escola. Sabe a Natália? Será que é a da sala 6? Ela é. O menino passou lá ontem. Falou na cara essas coisas. Então, a Natália, a mãe dela veio perguntar, mas não apareceu. Salatiel só veio ser, Júlia, hoje. Ah, não, Bruno também, né? Salatiel vem pouco. Esse ano vai ter a Wink de novo. Vai ser, o Cesara vai ser complicado. Porque só um time vai para a segunda fase de cada escola. Tem jeito. Ó, vamos lá. Estou sentindo falta de alguém hoje. Parece que hoje tem. Não, o Guilherme falou que não vinha. Só Marcelo. Hã? Quem disse? Se eu falasse, dava um jeito. Pedir para o Uber trazer. Vocês estão me devendo um favor aí. Tem um Uber que está. Eu estou com a minha verde trazer. Oi. Sempre. Não. Só isso. Se depende do horário. Aqui é só aula de manhã, porque de noite não tem muita condição de ser aqui. Se for para pouco aluno, é sagrado. Se for para mais aluno, tem que ser só Tiel. É porque parece que estavam todas as carteiras lotadas a aula passada. E parece que todo mundo quase veio hoje. Bom, vamos continuar. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Porque a partir de agora eu vou falar o que a gente vai precisar para essa matéria. A gente precisa saber os nomes aqui, tá? Então, o primeiro nome que eu vou explicar é bissetriz, tá? Bissetriz, certo? Não confunda com a Beatriz, tá? Não tem nada a ver. Bissetriz, o que é o bissetriz? Presta atenção. Eu tenho um ângulo, vou até colocar o nome aqui nos vértices, nos vértices dos dois lados. Bissetriz é um segmento, é uma reta, um segmento reto ou uma semi-reta. Presta atenção, pessoal. Que divide um ângulo exatamente ao meio.
Certo? Então, a bissetriz vai dividir este ângulo e esses dois pedacinhos iguais. Só para explicar para vocês, tá vendo esse tracinho cortado aqui? É um dos jeitos de representar ângulos iguais, tá? Pode falar. Então, por exemplo, se o ângulo do todo você tem cada um vai ser 35. Exatamente, tá? Então, bissetriz é simplesmente uma semi-reta que divide o ângulo exatamente em duas partes iguais, tá? Ok? Entenderam o que é bissetriz? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ela só divide uma formar duas partes iguais? Sim. Por exemplo, em um quadrado, a diagonal é a bissetriz do ângulo. Em um quadrado, a diagonal é bissetriz do ângulo. É bissetriz do ângulo interno. Olha só, esse ângulo aqui vai ter 45 e esse vai ter 45. Certo, Mariana? No retângulo não, tá? Só para mostrar para vocês, num retângulo que não é quadrado, isso aqui não é bissetriz. Esse ângulo e esse não são do mesmo tamanho. Certo? Deu para entender o que é bissetriz? Tá? Então, bissetriz é a reta que corta o ângulo ao meio. Entendido o que é bissetriz? Depois a gente vai fazer exercício. Tem exercício que no texto diz que é bissetriz. Se você lê que é bissetriz, é que divide o ângulo ao meio. Só para entender o nome das palavras, vocês sabiam que as palavras têm uma origem, né? Tem da onde saiu o nome. Certo? Então, toda vez que você vê a palavra tris, significa corte. E toda vez que você vê a palavra bi, significa dois. Tá? Então, tris é corte, bi, dois. Tá? Então, corte e dois. Ó, vou dar um exemplo. Não, é que tem que juntar as palavras, né? Então, por exemplo, cicatriz é um corte, né? Então, tris significa corte. Certo? O si é só um, né? Hã? O si Não, é é bissetriz. uma junção da palavra. Para formar a palavra, você bota algumas coisas, às vezes. Não, só que tem falar cicatriz é um quarto. Aham. Não, se é só uma parte. Não sei, cicatriz. Não sei. Não, sobre a origem de palavra, você sabe que palavras vêm até de. Sabe o que eu acho muito engraçado? Existe um negócio chamado confecção, não existe? Você acredita que aqui em Muzambique, em Juruáia, as pessoas dizem que montam em casa uma facção? Meu Deus. Facção. Facção? E facção, tem gente que fala. E o povo fala facção. E eu vi a prefeitura de Juruáia escrever facção. Nossa, cara. Mas agora, não, agora virou palavra. Facção é quem tem uma confecção em casa que serve a uma confecção maior. Então, quando é grande é confecção, quando é pequena é facção. Só que facção é o que? É o PCC. Mas acabou entrando pro nome, acabou virando facção. Por quê? Então, a origem das palavras, Samuel, não segue muita lógica, mas segue o que as pessoas costumam ir falando, tá? Certo? Não tem uma lógica. Você A vai função é ver número de amigos, não utilidades. Tá, agora vamos avançar aqui. Quando eu tenho dois ângulos que estão numa reta, dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma reta. Aí eu tenho um ângulo aqui e outro aqui. E a gente já fez isso, ó. Certo? Eu vou dar um nome para o ângulo. Tá? Às vezes a gente chama o ângulo de letras gregas,
Quem fez preparação para o Enem já viu isso. Esse ângulo alfa e esse ângulo beta formam juntos quantos graus? Se eu somar o alfa mais beta, vai dar 180. Por exemplo, se aqui mede, digamos, 50 graus, quanto que mede esse ângulo aqui? Olha como vai aparecer o exercício para vocês. X. Aqui que você faz, x é igual a 130. Por quê? Vamos escrever. X é igual a 180 menos 50, que é 130. Pode pôr direto, tá? Só para mim. Mas como é que vai ficar assim? É 50 graus para. É 360 total. Aí uma parte 50 graus. Não, veja. Aqui é 180. Uma reta. Você tem como ser 360? Tem, que já vai falar. Quando a soma é 180, eu digo que esses ângulos são ângulos suplementares. Tá? Esse nome suplementares a gente vai usar muito, tá? Sim. Eu vou mostrar algumas questões aqui para vocês, que é bem interessante, tá? Veja. Olha só. Se eu tiver um ângulo aqui, pera aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, certo? Não posso explicar o porquê agora, mas dá uma olhada aqui. Eu tenho esse tanto de reta aqui. E eu tenho aqui um ângulo alfa que é igual, que mede 60 graus. E eu tenho um ângulo beta aqui que mede 120. Eu posso falar que alfa e beta são suplementares, mesmo eles não estando numa reta, tá? Desde que a soma deles seja 180. Certo? Não, eles são suplementares porque se eu somar os dois dá 180. Tá? Só por isso. Ok? Se eu somar os dois dá 180, suplementar. Tá? Olha como. Eu vou dar um exemplo de como que aparece exercício para vocês. Deixa eu colocar aqui como exemplo 1, exemplo 2. O professor pode perguntar assim: ó, qual é o suplemento de 40 graus? Quanto? Como é que você sabe? Deu para entender o que é suplemento, Júlia Lapada? Não, pergunta aleatória. Certo? Não, vai ter. É que eu estou falando primeiro do novembro, do CNDG. Vou dar um exemplo 3. Ó, até aqui, qualquer aluno, eu poderia dar isso aqui para uma criança de Fundamental 1. Não, 7 também não. Mas uma criança do 4º ano não conseguiria entender essa parte aqui que eu fiz. Agora, eu uso uma coisa que já é a matéria que seria do 7º ano. Quem está aqui quem é do 6º, não vê aula passada, tenta entender o que eu vou falar aqui. Pode acontecer de eu ter um ângulo aqui, vamos dizer aqui, mede O, A, certo? Vamos por A, B, C, vamos por em ordem para ficar mais certo. Pode ser que eu coloque assim, 3x mais 15, e aqui eu coloco 10x mais 35. Só fazer as contas de cabeça aqui para ver se vai dar certo. Acho que vai. Se não der, eu vou. E agora? Certo? Ó, 3 perguntas que eu vou fazer aqui. Eu quero
saber quanto que médio vale x, quanto que vale o ângulo AOB e quanto que vale o ângulo BOC. Entendeu as três perguntas? Primeiro, eu quero saber o x. Segundo, eu quero saber quanto que mede esse ângulo. Terceiro, eu quero saber quanto mede esse ângulo. Entendeu, Alavanquinho? São três perguntas que eles podem perguntar numa prova. Quanto que vale esse ângulo, quanto que vale esse e quanto que vale x. Você sabia, pode ser, na prova do IF caiu uma questão dessa ano passado. E não pediu x, pediu ângulo. Gente que achava x errava. Então, o que eu tenho que fazer para achar essa questão? Eu tenho que montar uma equação. Qual a equação que eu vou montar aqui? 10x mais 35. 10x mais 35. Vou ganhar uma bolinha. Mais 10x mais 15. Igual a 180. E com uma equaçãozinha postinha do primeiro grau. Aquela que eu estava explicando aula passada. Certo? Aí, veja. Lembra o que eu fazia quando eu tinha número antes do igual? Passava para outro menos. Então, 10x mais 3x é igual a 180. Aqui não está mais 35? Menos 35. Menos 15. Tá? Porque eu estou mudando de lado igual. Lembra da aula passada? Então, 13x igual 180, 130. Ah, fiz propósito para dar 130. 130 por 13, 10. Achei o valor x, mas eu quero saber este valor e aquele. Então, o que eu tenho que fazer? A ou B é igual 3x mais 15. Então, 3 vezes 10 mais 15. Entendeu por que 3 vezes 10? Sim. Porque eu vou pôr no lugar do x. No lugar do x, eu vou pôr 10. Vocês devem, quem está no 7º ano deve estar vendo a equação lá com a Ivonete. A única diferença aqui é que depois de eu ver a equação, você vai colocar no lugar do x o valor. Então, 45. E quanto que mede o BOC? 10. Que tem que dar 135. Para ser esse mais esse. Certo? Conseguiram entender isso aqui mais ou menos? Porque você perdeu a aula passada. Mas se você assistir o vídeo que eu postei lá, é um vídeo longo. São 1h20 sobre equação. Você vai entender perfeitamente isso aqui. Tá? Certo? Ok? O povo vai de troca no banheiro. Não tem nem vaso para tanto aluno. É a facção. Eu vou falar, é a facção. Hã? Uma live aqui? Eu fiz. Não é a live, é o áudio gravado. Aí virou como se fosse uma live. O Bruno foi lá no banheiro, ficou passando, depois volta pra cá. Ontem eu dei aula para as crianças do 5º ano, tinha 44 alunos na sala, tinha levado 40 na Meu Deus. 44 crianças do 4º e 5º ano. A Isabela Bombinha e o Heitor não calavam a boca. A aula inteira que falava. Heitor tirou a maior nota sagrada na UPM. Tirou a maior nota. Ele tem a cabeça de Simpson. Mas ele não para de falar. Agora olha só. Ele parece um Simpson. E o Ben 10? Não parece Ben 10? Foi a Maria Ângela ou o Arthur que apelidou ele de Ben 10? Eu nunca sei.
falou bem 10. Tava todo mundo chamando ele de bem 10 no curso pré-3, né? Ó, agora presta atenção no que é complemento, tá? Olha, eu já falei o que é suplemento. Não pode confundir, você pode errar na prova. Complemento é o que falta para 90. Sim. Ó, aqui é 90 graus. Aqui é alfa. Aqui é beta. O pessoal, tem aluno conversando. Alfa. Posso usar outras letras também. Tá? Certo? Entenderam a diferença de complemento e suplemento? Só o nome. Certo? Tudo mesma coisa. Vamos dar exemplos aqui. Exemplo 1. Aqui mede 90. Aqui mede x. 50. Quanto que vale x? X é igual a 40. X é igual a 90 menos 50. X é igual a 40. Pessoal, ó, duas observações viu logo aqui. Tenta não sair de monte, tá? Viu, Manu, Maria Clara? Tenta não sair de muito, tá? Não precisa avisar para sair, mas dá uma calculada. Se você vê que já tem 2 lá para fora, você não sai. Outra coisa, tenta não sair na hora mais importante da explicação, certo? Senão você perde coisas interessantes. Deu para entender isso aqui? Certo? Ok, Manu? Ô, Juliana. Agora, não fala agora não. Ó. Não, agora olha. Se eu perguntar qual é o suplemento de 10 graus, qual é o complemento de 10 graus? O que vocês me respondem? 8. Agora, olha o que eu vou perguntar, uma pergunta maldosa. Ó, qual é o suplemento do complemento de 40 graus? Como que você calculou? Eu fiz suplemento. Não. Tá. Ô Maria Ângela, cada Eu fiz complemento. Ó, peraí. Só um minuto. Labantinho, Manu. Se vocês não prestarem atenção, vocês não conseguem entender nada do resto, Manu. Tem que estar focado aqui. Eu fiz complemento de 40. Quanto que é o complemento de 40? 50. 50. Aí depois eu fiz o suplemento de 50. Que é? 130. Certo. Então, olha só. Complemento de 40 é 50. E o suplemento de 50 é 130. Isso é uma coisa que você perde a vaga do IF porque você não sabe uma bobeirinha dessa. Porque você vê, vocês devem conhecer algum parente que não passou no IF, né? Tem um monte. E às vezes é de uma questão, 2, 3, e de não saber um nome bobinho desses. Tá? Certo? Às vezes, tua sala é muito bagunceira, teu professor fica desanimado de explicar. Deixa eu falar uma coisa. Ixi, tá lá na minha sala. Ó, eu vou dar um exemplo. Olha esse exemplo. É uma coisa um pouco diferente. Mas eu estou notando alguns alunos dispersos. Fico muito preocupado. Que
porque aqui só tem aluno bom. Como é que eu selecionei os alunos para vir nesse curso? Não foi só a Olimpíada. Mas você foi selecionado com base em Olimpíada. Eu usei 2 critérios. O primeiro critério é você ter ficado entre os melhores da escola em pelo menos 2 Olimpíadas que a escola fez. Certo? Nesse critério, por exemplo, teve aluno que não foi chamado, que ficou entre os melhores em uma Olimpíada, mas não ficou em outra. Então, acho que o Cesário Santiago era 5 Olimpíadas esse ano. Então, dessas 5 Olimpíadas, tinha que ter ficado nos 2. Então 6 aqui tem 2. O segundo critério foi ter feito qualquer curso meu, ou ano passado, ou esse ano, e ter passado. Passado no curso. Ou seja, passado nas todas as provas do curso. Então, se vocês foram chamados, é porque ou vocês ano passado fizeram passado, ou vocês ficaram entre os melhores. Então, só tem aluno bom aqui. Tá? Como só tem aluno bom aqui, se vocês aproveitam isso. Porque tem muito aluno bom que decai. Tá? Então, olha só. O exemplo 4 é um exemplo que talvez vocês nunca devem ter visto. Mas quem vai ano que vem fazer o BME vai precisar o exercício do tipo mostre que. Mostre que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. Eu vou dar uma dica que é para vocês já saberem. A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? De um triângulo. Pode falar. Complementares porque assim, como é 180, já começamos com uma parte de 90 graus. Tem um ângulo de 90, certo? Aí, para sobrar, tem que ficar, por exemplo, 45, 45. Por exemplo. Daria os 90. Mas não são só. Por exemplo, aqui tem um ângulo e aqui tem um ângulo. Concorda que esses dois são os 2 ângulos agudos? Sim. Então vamos chamar de x e y. X e y são os ângulos agudos. Eu quero provar, é aluno que não está prestando atenção, a Manu, por exemplo. Tem que olhar aqui com atenção. Tá? Quando eu falo, x e y são os ângulos agudos, eu quero provar que eles são suplementares, não é? Mostre que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são suplementares. Você concorda comigo que x mais y mais esse ângulo, quanto que mede esse ângulo? É igual a 180? Sim, Então, x mais y, eu não estou somando 90 na equação, passa subtraindo, sabe? 180 menos 90, x mais y é 90. Pronto. O que é complementar? A soma é 90. Está provado. Certo? Então, qualquer ângulo, por exemplo, o triângulo da Juliana. Aí o esquadro vai funcionar, tá? Sim. Eu podia até criar outros tipos de esquadro, tá? Eu já vi um esquadro que tem ângulo de 72 e 18. E eu vi esquadro que tem 36 e 54. É um pouco diferente, tá? Tem esse quadro aqui, ele mede 30 e 60. 30 e 60 não são suplementares? E 45 e 45 não são suplementares? Então, beleza. Isso é um triângulo retângulo. Quando eu falo triângulo retângulo, um ângulo mede 90 graus. Tá? Então, um triângulo retângulo é aquele que um ângulo mede 90 graus. Deu para entender isso que eu acabei de fazer aqui? Certo? Cadê a chamada? Todo mundo já assinou? Não. Tem que voltar para o Bruno depois. Tá? E vamos dar mais um exemplo. E aqui eu vou pedir só para achar o x, que eu acho que vocês entenderam
entenderam a moral da história, eu tenho um ângulo reto, e aqui mede, vamos fazer diferente. Aqui mede x e aqui mede 2x. Quanto que vale x? 3x. Não. X vale 3x? X é igual a 90 mais 2x. X mais 2x igual a 90. Certo? Não precisa passar nada para outro mesmo. 3x é 90. Então x é o quê? Isso. 90 por 3, 30. E os outros 2x ali é 60. Não. É. 30 e 60 o ângulo. É o esquadro da Juliana. Tá? Pode. Conseguindo acompanhar essas coisas algébricas, Júlia? Lembra as coisas que o Adriano fazia que vocês entendiam, Juliana? É isso aqui, certo? Isso aqui é a base para vocês entenderem. É, o Adriano escrevia tudo. Não sei o que é mais difícil, entender as operações. É, a letra é meio zoada. Que Eduardo? O Eduardo, aquela letra que pior que Fazia curso passado. A letra é feia? aquele que fez lá o curso para São Paulo. O cabelo enroladinho. Não tô lembrado. Não, eu sei que tem umas letras tão feias. Não, é sério. Tinha um menino japonês na aula. Chinês. Que era o Jin, né? E aí ele me entregou um aluno, um colega dele, entregou uma prova tão feia que eu olhei a prova, primeiramente achei que o Jin tinha feito a prova em chinês. Mas não era a letra feia do moleque. Meu Deus, vocês vão ficar em grafia. Ó, agora ângulos opostos pelo vértice. Essa é bem legal. Ângulos opostos pelo vértice. Só que eu tô achando que vocês estão conversando um pouco mais do que eu. Pode, isso deixa um pouco assim. Ó, oposto pelo vértice é conhecido carinhosamente pela sigla OPV. Tá? São o seguinte, quando eu faço um X assim, tá? E eu tenho um ângulo aqui e outro ângulo aqui. O que eu posso falar a respeito de ângulos opostos pelo vértice? É, sim, o que mais? O vértice não são mesmo. Não, é esse, não é esse aqui, ó, mede 180, mas esse é aquele oposto. Botar, é mais alto. Acho que não. O que são ângulos opostos pelo vértice? Mesmo sangue. É um ângulo. Uai. Você já falou isso. Assim sim. O quê? Tá vendo? falou que é um ângulo oposito. O vértice dele não é o mesmo. Não, esse ângulo mede tanto que esse, não mede? Isso que eu falei. Eles são iguais. Só uma coisa que eu não falei, quando dois ângulos, quando dois ângulos têm a mesma medida, eu falo que eles são congruentes. Eles são congruentes. O que significa congruente? Que é igual, tá? Congruente não é... Porque na realidade, veja. Dois irmãos gêmeos, ô Mariana. Dois irmãos gêmeos. A gente não fala que eles são iguais? Só que irmãos gêmeos não são iguais. A palavra igual significa que é a mesma coisa. Tá? Esse pincel não é igual a esse, por mais que ele seja idêntico. Igual é uma palavra em matemática é a mesma coisa. Não tem importância a gente falar que esses ângulos são iguais. Eu já vi até no OBMEP eles falarem isso. Mas na realidade, esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Significa o quê? Que eles têm a mesma medida. E olha o que eu vou fazer aqui, que legal. Eu vou só uma coisa, tem alguns que às vezes distrai, porque
que você não pode distrair durante a minha aula? Porque a minha aula aqui, ela não é igual na escola. Vou dar um exemplo. Aqui acho que ninguém teve aula comigo na sala comum, não, né? Por exemplo, eu fui o único professor de matemática, eu dei aula no colégio. Então, por exemplo, quem tem aula comigo lá no colégio sabe bem a diferença da minha aula comum e dessa aula aqui. Porque na minha aula comum, o que eu faço? Eu ensino um assunto. Aí depois que eu ensinei um pouquinho de coisas do exercício, deixo os alunos fazer, depois venho na lousa, resolvo o quadro. Aí no outro dia eu explico tudo de novo, aqui não dá tempo. Então se você não prestar atenção em cada passo que eu faço, você perde tudo, tá? Então não distraia. Eu vou provar que isso é verdade. Prova. Ou demonstração. Olha só. Aqui mede x e aqui mede y. Eu vou colocar um ângulo n aqui. Um ângulo n. Ó, presta muita atenção no que eu vou fazer. Quanto que vale x mais n? 180. Quanto que vale y mais n? 180. Você concorda que se esses dois são iguais a 180, eu posso concluir que x mais n é igual a y mais n? Uai, então, se eu tenho um número somado com n e outro número somado com n, a soma é a mesma, eu posso cortar esse com esse. Isso é um resultado. Hã? É um resultado. Ué. Olha para entender. Ó. N não falta para 180? É cálculo. E y tanto falta de n para 180. Vai voltar nesse número aqui. Certo? Entenderam a lógica da bagaça aqui? Tá. Então vamos por exemplos, tá? De ângulos opostos pelo vértice. Vocês vão perceber que esses nomes que eu estou colocando, vocês vão usar eles a vida escolar inteira, tá? E eu estou preparando vocês para se saírem bem em matemática. Garanto para vocês que isso vai transformar. Eu acho que tem aluno aqui que está na beira de ficar muito bom. Por exemplo, Priscila. Priscila, se ela vier nas aulas, ela vai se destacar. E quando você se destaca, isso muda a vida. Priscila podia ser uma Júlia Tejada. Só que a Priscila não tem disciplina. Tem que falar para ela, tem que vir. Certo? Por Gustavo. Foi premiado esses dias atrás. Hoje faltou. Gustavo e o Matheus foram premiados. Essa menção rosa na informática. Eles podem pôr no currículo dele. Você não foi, Gabriel, na informática? Menção rosa. Então, Gabriel, acho que você... Sabe o que eu acho incrível? As provas que você faz online não vai tão bem quanto você faz presencial. Eu acho, Gabriel, que você tem que talvez concentrar nas provas online. Você é um cara muito bom. Apesar que você ganhou ouro no ano da Carol. O áudio do aí sim, hein? É do Amanda Carol que você ganhou ouro. Você fez na escola, né? Então, eu acho que assim, você está fazendo em casa. Pessoal, tô falando sério, agora não é hora. Então, não, agora é a hora de me ouvir, tá? Tem hora para brincar, eu posso brincar sim, mas agora não. Então, olha, se você percebe isso, Gabriel, toda prova que você faz presencial, você vai bem, e as online, as em casa, não. Talvez você tenha que pensar em casa um lugar mais silencioso, mais calmo, às vezes ansiedade. O Lucas Rod, não, o Avelar, foi muito mal na primeira vez na UEM, daí deram uma outra chance. Fiquei tão bravo com ele que ele subiu de 6 para 14. Então, vocês aqui estão quase lá, alguns. Só que para estar quase lá, vocês têm que continuar firme e prestar atenção. Falo que o Gabriel está um pouco mais evoluído que todo mundo, porque ele faz o PIC, ele ganha R$300 por mês. Ele ganha R$300 por mês, o Gabriel, para estudar. R$300 por mês. Eu acho que alguns de vocês vão ser premiados no bem. Acho que espero que todos. Ó, não, quem fez o BMEC. Tem umas que demoram muito tempo, mas não é assim.
Tem medalha que demora 2 anos para chegar. 3. 3 no máximo. Então, a medalha do Bruno 2019 ele recebeu no final do ano passado. 3 anos depois. Medalha, você não preocupa com o prazo, não, demora. O que eu quero falar é o seguinte: o Gabriel quer R$300 por mês. Todo mês, 300 na conta. Se vocês levar a sério, isso vai acontecer com vocês. E outra, tem muita gente boa aqui. Se fizeram a prova do BMEP, pode ser que já seja garantido quando vem palmas. Tá? Então, não, porque só passaram alguns alunos, não dá para passar todos. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Deixa eu pôr 3 exemplos de uma vez. Tá? X e 75. Tá? 130 x, y, z e 2x mais 35 e 5x menos 25. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá. E aqui eu quero saber a medida do ângulo e do x, tá? Eu quero saber o x, eu quero saber a medida dos ângulos. Então vamos lá. Quanto vale x aqui? 75. Muito difícil. É muito difícil. Pode ter certeza. E é sério, na hora que um aluno erra aqui, a primeira coisa que eu penso, relaxar. Quanto que vale o x ali? 50. O y? 50. Porque é o suplemento, né? E o z? Agora, aqui eu tenho que montar a equação, né? 2x mais 35 igual 5x menos 25. Quem falou, Otávio? Fala. Mas, aliás, você foi usar. Você disse que x mais m é igual a 6. Ah, tá. Agora, olha isso aqui. Tá vendo? Aí você passa lá o. Tudo que é m ou x, tudo que é x, vai a primeiro membro. Então, eu vou passar o 5x para antes igual. Vai ficar 2x menos 5x que passa mudando o sinal. Lembra a aula passada? Quem não veio, está no 7º ano. Hã? Então a Lucrécia ficou de entregar sexta-feira. Eu falei para ela, Lucrécia, preciso que entregue sexta-feira. Pede para um aluno entregar. Eu falei, vai na primeira sala, vê um aluno que fez o curso e manda entregar. E ela foi entregar na terça. Aí, Eduardo, não tem problema. No teu caso e da Yara e do Gabriel, faltaram, é mais fácil, por exemplo, que o da Maria Tereza e do Dini. Maria Isabel, desculpa. Porque eles estão no sexto. Aqui, vocês devem estar vendo isso com a Ivonete, tá? Agora, pessoal, eu errar o nome, se zoar uma vez, beleza, vai continuar zoando, mas, Manu, presta atenção aqui, ó. Então aqui vai dar menos 25, aqui não está mais 35, eu vou passar para lá como menos 35, certo, Juliana? Tá, técnica. Então, menos 3x que é igual a menos 60. Isso. Multiplica por menos 1, porque menos 1, porque está começando com negativo. Tem gente conversando. Então, x é igual a... Vamos pôr x igual a 20 direto, que não cabe. Agora eu quero saber o ângulo. O ângulo é 2x mais 35. Então o ângulo é 2 vezes 20 mais 35. 40 mais 35.
75. Se eu quiser substituir aqui, 5 vezes 20, 100 menos 25, tem que dar a mesma coisa. Tá? Se não der a mesma coisa, você errou. Certo? Hã? Que? Não tem como ter entendido melhor, que isso aqui é mais fácil. Tá? Muito mais fácil. E se você entendeu a aula de terça, você não tem como não ter entendido essa, porque a parte mais difícil da aula de hoje é exatamente o que você tem que entender precisando da aula passada. Então não é possível. Tá? Então hoje mais fácil do que a aula de terça. Então, por exemplo, para quem faltou terça, o Samuel faltou terça, essa parte aqui pode ser difícil para ele. Agora essa aqui não é. Entendeu? Agora, se você entender a aula de terça, aí fica fácil. Exemplo 3. Tá. Vai lá. Faz uma coisa. Pede um copo descartável e traz água para mim, Samuel. Você não tá bebendo água lá no negócio? Se tiver fechado, não precisa preocupar. Hã? Hoje não. Tá. Só que eu tô achando um pouco. Vocês estão um pouco conversando. Ó, depois eu vou mostrar como é gigante a quantidade de exercícios diferentes que pode fazer com isso aqui. Tá? Mas agora, eu quero falar com vocês os últimos conceitos. Eu até nem vou numerar, que são os conceitos de paralelismo. E esses conceitos de paralelismo é muito nome, tá? E muito nome. O mais difícil aqui, Lavanquinho, é os nomes. Você já deve ter ouvido falar, os caras que são bons em matemática, falar muitas vezes esse nome. Tá? Então vamos lá, presta muita atenção. A ideia é bem simples. Se eu tenho retas paralelas R e S, e uma que corta T, o ângulo que as retas paralelas formam, vamos colocar, M é paralelo a S. Ano passado eu dei um curso sobre retas paralelas. Então, este ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta. Alfa é igual a beta, tem retas paralelas. Certo? Então, em retas paralelas, eu posso escrever isso, em retas paralelas. Ângulos que estão na mesma posição chamam correspondentes. Paralelas. Ângulos correspondentes têm a mesma medida, são congruentes. Meio estranho, né? Ângulos correspondentes são congruentes. Significa que ângulo na mesma posição tem a mesma medida. Tá? Correspondente, está na mesma posição. Congruente, é a mesma medida. O Gabriel do Pix, você lembra que já viu isso? Certo? Talvez você não tenha visto nenhuma vez tão bem quanto você vai ver agora. Eu vou explicar direitinho. Deixa eu dar um exemplo. Ó, uma reta aqui, e aqui eu vou colocar que mede 40 graus. Aí eu quero achar todos os outros ângulos. Todos os outros. Duas retas paralelas, né? Sim. Depois 40 ali, eu não vou pôr x para não ficar poluído. Então, certo era colocar A, B, C, D. Quanto que mede este ângulo aqui? Tá fechado? O que? O jogou? Não. Tá. Entenderam o que é 140? Sim. Porque é o falta para ser 80. E quanto que mede esse aqui? Quanto? 40. Presta atenção, Gabriel. E aqui mede quanto? 140. Bom, esse daqui é o que eu fiz aqui, ó. Agora eu quero fazer embaixo. Aqui no mede 40. Então aqui não está na mesma posição. Então quanto que esse mede? 40 também.
E esse não está na mesma posição? 140. E esse está na mesma posição? 140. E esse está na mesma posição? 40. Certo? Só que aí, isso aqui já basta para você fazer qualquer conta. Só que aí agora os nomes complicam. Vocês perceberam que tem só duas medidas de ângulo aqui? Perceberam que tem só duas medidas de ângulo? Agora, olha que eu vou para o exercício que eu vou passar aqui para vocês. Vocês vão achar bem legal. Vou passar um bem óbvio aqui. Só que foca nisso aqui, pessoal. Que isso aqui eu estou vendo. Olha, uma coisa que eu vejo do Arthur é que ele sempre senta aqui na frente e ele está esforçando para entender. Você sabe por que o Arthur nunca falta da aula e que ele sempre vem, que ele entende a importância? Porque tem irmãos que já precisaram disso. Duas irmãs, né, no caso, irmãs. As duas irmãs dele, a Paula e a Amanda, precisaram de estudo para chegar longe. Uma das irmãs dele estava estudando nos Estados Unidos, trabalhando estudando. Está estudando. E elas, acho que a Paula tem 35 e a Amanda tem quanto? 28? 30. Então, as duas estudam, então elas sabem a importância. Então, quando você é uma pessoa que estuda, você vai percebendo a importância desse tipo de coisa. Quando você é um bom estudante, né? Que as irmãs dele são tudo muito boas. Agora tem estudante aí que é belo. Tá? Olha só. Aqui mede 3x e aqui mede 2x mais 50. Quanto que vale x? Vamos melhorar aqui? Que vale isso? Vamos calcular o x. Como é que eu calculo o x? 3x mais? Igual a 2x mais 50. Porque eles não estão na mesma posição? Eles não são correspondentes? Então, 3x menos 2x igual a 50. X é igual a 50. Fácil, né, Ju? E y, como é que eu calculo? Bom, y é igual a 2x mais 50, né? Agora aqui na equação, eu já achei o x, então é 2 vezes 50 mais 50. 150. Não é? É diferente. Foi. E o exemplo 3, seguinte, olha só. Aqui é 2x mais 40 e aqui 3x mais 25. O que eu posso falar desses dois ângulos? Quanto que é esse ângulo e esse ângulo? Eles são iguais? Ela não está prestando atenção, Juliana. Eles são iguais? Que relação que eu tenho entre eles? Você concorda que este ângulo é igual a esse? Então aqui mede 3x mais 25, que é o correspondente. E agora, qual que é a equação que eu mostro? 3x. Não, eles não são iguais. Presta atenção, Sabrina. Ó, eles não formam uma reta aqui? Exatamente. Entenderam o raciocínio do Arthur? Eles não estão numa linha reta? Eles não são suplementares aqui, Lara? Aqui não tem 40, 140? Soma 180. Então esse e esse aqui, ó, um tá nessa posição e o outro naquele. Então esse aqui de cima mede, os dois são iguais. Então a soma desses é 180. Na equaçãozinha do primeiro grau, tudo que não for x eu vou passar para o outro lado igual. 180 menos 25 menos 40. 5x igual a 115. Então
x é igual a 115 dividido por 5, que vai dar 23. Tá? Entenderam? Agora, o mais bonito eu vou pôr aqui. É pouco espaço, eu não quero apagar a luz. Prove que, mostre que a soma dos ângulos de um triângulo, os ângulos internos de um triângulo é 180. Qualquer triângulo. Se fosse um, ó, veja. Não, olha só. Ó, eu vou desenhar um triângulo aqui. Agora, eu vou passar uma paralela. Essa aqui e essa paralela. Ó, essa R e essa S paralelas. Eu vou prolongar esses ângulos. Não, nem preciso. Não, preciso. Ó. Preciso. Aqui no MED A. Aqui também vai medir A, concorda? Então aqui também vai medir A. Não, nem precisa. Certo? Aqui mede A, aqui mede A. Se aqui mede B, concorda que aqui mede B? Sim. Porque esse é correspondente a esse. E esse é correspondente a esse. E se aqui mede C, esse é oposto pelo vértice desse. Olha aqui, ó. A mais B vai ser 180. Entenderam a ideia? Ó. Se eu prolongar todos os lados e pôr uma paralela a uma das bases. Esse é igual àquele. Esse é igual a esse. Porque eles são correspondentes. E esse é oposto pelo vértice. Então provei que esse é 180. Esse raciocínio aqui é sofisticado, tá, galera? Não é uma coisa muito elementar. Está prestando atenção, Lavaquinho? Certo? Só aquele jeito que falou que ele é correspondente àquele ali embaixo, o ângulo. Esse ângulo é correspondente a esse. Esse é correspondente a esse. E esse é oposto pelo vértice a esse. Isso aqui forma uma reta, então é 180. Tá? Isso aqui é sofisticado. Tá? É uma coisa matematicamente mais avançada. Não dá para dar aula assim não, viu, pessoal? Mandei já. O que vocês estão brigando aí, de ano passado eu fiz uma brincadeira assim no grupo, falando da Pri, sabe? Aí uma mãe veio questionar que você estava dando mau exemplo. Aí eu tinha que explicar, não. Ela não tinha entendido o que era Pri. Aí manda as coisas no grupo cheio de mãe lá, as mães ficam assustadas. Ano passado, não sei se vocês lembram de uma mãe, acho que quem está no sétimo lembra. Nossa, o que é esse negócio de Pri? Hoje só tem a Sara, sabe? O Pri, o Gui não tem. Vocês sabem o que é Pri? Pri é um monstrinho da preguiça. Entendeu? Ó, dá uma olhada nesse negócio que eu vou fazer agora. Ó.
Maria Ângela, sossega depois. Mano, a Mariana é igual o Heitor feminino. De Ray-Ban. Não, eu sou velho. Esse tipo de óculos chama Ray-Ban. Esse dia o povo tava chamando de Juliette. Então, quando falaram de Juliette, eu achei que eles estavam falando daquela do Big Brother. Não, eu botei nela. Botei nela pra ela ganhar. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Só que eu tô achando vocês agitados. Posso? Lá a banquinha. Vamos lá. Agora vamos falar de nome. Olha. Quando uma coisa tá do mesmo lado que a outra, eu falo que ela é colateral. Só que, pessoal, é sério. Vocês estão se sacrificando para mim, que eu também. Então não pode ter conversa paralela. Sim, do mesmo lado. Olha o que eu estou fazendo aqui. Esses ângulos que eu estou fazendo aqui, eles são colaterais. Eles não estão do mesmo lado da reta. Só que esses colaterais aqui, eles estão na parte de dentro. Então eles são chamados de colaterais internos. Por que colaterais internos? Porque eles estão do lado de dentro. E esses não estão do lado de fora. Então eles são colaterais externos. Vocês vão ver muito esse nome, tá? Ângulos colaterais internos ou colaterais externos são suplementares. Esses ângulos aqui são suplementares. Pode perguntar para o Gabriel, a gente já viu muito isso, né, Gabriel? Nas aulas. Muito. Agora, se eles estão em lados contrários, como que chama, Gabriel? Alternos. Nesse caso, são alternos, estão alterando os lados, alternos internos. E quando eles estão do lado de fora, são alternos externos. Aqui tem uma coisa muito importante. O que vocês mais vão usar são ângulos alternos internos. Tá? Viu? Presta atenção aqui, Lucas. Isso aqui é importante. E esses ângulos aqui, alternos internos, alternos externos, são ângulos congruentes, eles têm a mesma medida. Você vai usar muito isso, muito. É muito difícil ter uma Olimpíada de alto nível que não cai esse tipo. E nem no vestibular também. Vestibular do IF, se alguém quiser seguir carreira militar, tem uma regra que é o seguinte: olha esse desenho, aqui não forma um Z. Quando eu tenho um Z, o Z, eu tenho ângulos alternos internos. Então as pontas do Z têm a mesma medida, tá? Esse tem a mesma medida que esse. A gente chama de regra do Z. Quando eles estão na ponta do Z, esses ângulos são alternos internos, têm a mesma medida. Deu para entender esses nomes aqui? Certo? Diz. Claro. Certo? Entenderam o nome aqui? Se vocês olharem o simulado, eu vou entregar para quem não veio na outra aula. Vai ter bastante. Espera aí, deixa eu só botar a data das crianças aqui. 10. Aula especial para o Enem. Só para escrever. Quem não veio ao passar Sofia.
olho para a cara de vocês, já sei quem às vezes vai mal nas provas. Porque vocês ficam distraindo. Não é TDAH. Ó, é o seguinte, ó, presta atenção. Se chama falta de disciplina. E às vezes, vocês sabiam, sabe uma coisa, ô Manu? Eu estou chamando a atenção de vocês, mano. Você não está conversando. Então, você também, ô Iago, eu estou falando com vocês, vocês têm que estar me ouvindo. Estou chamando atenção. Eu estou chamando atenção, não é xingando. Estou chamando atenção. Por que eu sei que alguns alunos vão mal? Porque você não vai ter TDAH, isso se chama indisciplina. Não é TDAH, indisciplina. E por que ninguém dá bronca de vocês na escola? Porque os outros são pior. Mas não significa que está bom. Se vocês querem ser vencedores, vocês têm que ter disciplina. Eu acabei de falar do Arthur. O Arthur está concentrado no que eu estou falando. Não é só ele, tem outros. Agora tem aluno que o tempo inteiro está se mexendo, cutucando o colega, fazendo alguma coisa no papel, não consegue parar para ouvir. Isso aqui é uma sequência. Isso aqui não tem como não entender, essa parte aqui. Mesmo que não tenha entendido para trás. Entender o seguinte, está do mesmo lado, colateral. Está aí lá, ao contrário, alterno. Não tem como não entender isso. Oi, Júlia. Às vezes você demora, certo? Então está do mesmo lado, colateral. Está de lado contrário, alterno. Está para dentro, interno. Está para fora, externo. Não tem o que não entender. Esses aqui tem a mesma medida. E esses vocês não entendem. Mas esses vocês não entendem porque ficam se mexendo. Entendeu? Ficam rodopiando, igual peão. Certo? Então não façam isso. Tenta concentrar no que eu estou falando. Tá? Tenta concentrar. Isso é questão de disciplina. Sabe o que eu notei? A geração de vocês é muito agitada, tem celular, não consegue ficar parado. Entendeu? Não sei, mas mesmo quem não tem celular, uma hora mexe no celular. Na minha época, a gente não era tão agitado porque a gente sabia, não precisava. E tinha outra coisa. Se você não se comportasse bem, eles te botavam fora da escola. Talvez os pais de vocês, se os pais de vocês tiverem uma média de 40 anos, ou eles podem não ter terminado a escola, ou podem ter sido botados para fora da escola. Que antigamente os pais não passavam de ano se não concentrassem. Quem tem menos, se o pai tem menos de 40, com certeza ele formou. Mas na minha época, eu tinha medo de ser reprovado. Entendeu? Então eu me concentrava na aula, porque eu era muito quieto. Mas antigamente não tinha isso, Samuel. Se você tivesse dificuldade, o problema é teu. Você reprovava. E se você tivesse muita dificuldade, você era mandado para fora da escola. E a pessoa entendia que era obrigação dela se esforçar para entender. Então isso era um ponto positivo da escola. Mas o professor ajudava. Ajudava. Mas mesmo o professor ajudando, você tinha que se esforçar, porque era difícil. Entendeu? O professor ajudava, sim. A gente cobrava que o professor explicasse direito. E o professor explicava bem, mas é que é difícil, mano. Entendeu? E você tem que pensar além do que o professor falava. Então, na minha época de escola, a gente precisava estudar, senão a gente não passava. A gente tinha que se esforçar. Só que era cruel, porque tinha gente que às vezes precisava trabalhar e não tinha como. A pessoa ajudava o pai na roça e tinha que vir a pé ali daqueles sítios até a cidade. Aí a pessoa parava de estudar porque não dava conta de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só que aí a gente aprendia a ter disciplina, porque alguns de vocês vão arrumar um emprego e vão ser mandados embora logo depois. Talvez vocês aqui não, mas gente da idade de vocês sim. Porque eu sei que são os melhores. Por quê? Presta atenção. Eu uma vez contratei uma menina para me ajudar. Certo? Aí eu não tinha o xerox que eu tenho hoje, que você aperta o botão e já imprime tudo. Eu precisava imprimir a prova, isso aqui de um lado, isso aqui do outro, na ordem certa. Ela não conseguia fazer isso. Não conseguia. Não, é que você tinha que pôr na impressora, depois você tem que virar no lado certo, depois tem que organizar e grampear.
Hoje eu tenho uma impressora que é só grampear, eu ponho lá, faz automático. O menino não conseguia fazer isso. Não, então, agora, eu fico pensando, tarefas mais complicadas, a pessoa não consegue. Então, o que ela teve que fazer? Se esforçar para aprender. Você conseguiu. Foi difícil, mas conseguiu. Eu tive paciência. Outro não teria paciência e no primeiro dia teria mandado embora. Então, matemática, você tem que esforçar para entender. E não é só matemática, não. Vou dar um exemplo. Não sei se alguém aqui sabe programar computador. Quem faz programação de computador, você tem a obrigação lá de criar um programa de computador. Ou um aplicativo de celular. Você vai fazer lá, se você não se esforçar, não vai conseguir. Aí você vai ver que não deu certo. Às vezes o cara passa o dia inteiro para descobrir onde está o erro. Ele tem que se virar para aprender. Se vira, meu irmão. O programa fala, se vira, meu irmão. O problema é teu. Você está aí, né, Júlia? Lembrei do inglês. Inglês é a mesma coisa. Ela chegou lá nos Estados Unidos, ninguém vai facilitar para ela. Vai ter que falar inglês. Se quiser, pode ir. Olha, Júlia, infelizmente, depois do dia que ela tem inglês, mas não tem importância, a Júlia dá conta. Eu vou fazer agora alguns exercícios gerais dessa parte, tá? Exercícios gerais. Olha só. Exemplos gerais. Exemplo. Mostre que ângulos, preste atenção no que eu estou falando, senão não vai entender. Ângulos adjacentes. O que é adjacente? O que é adjacente? Vizinho. Tá? Adjacente sempre significa vizinho do lado. Ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Antes dessa aula, acho que quase nenhum de vocês entendeu o que está escrito aqui. Parece outra língua. Olha o que está escrito. Mostre que ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Tem gente que vai falar, eu sei o que é a palavra mostra. Mas e ângulo também. Paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Tá? E suplementares é a soma 180. Então vamos desenhar um paralelogramo. Tá? E vamos desenhar ângulos adjacentes. E vamos chamar eles de x e y. Entenderam o que eu fiz? Eu quero provar que eles são suplementares. Então, o que significa que eles são suplementares? Que eles somam 180. Então veja, se eu esticar essa reta aqui, e essa reta aqui, elas são paralelas, não são? Isso é um paralelogramo. Então, x e y são colaterais internos, né? Eu já mostrei que são colaterais internos, por quê? Porque eles estão do mesmo lado. Mas este ângulo é igual a esse, né? E olha aqui, quanto que vale x mais y? Entenderam? Sim. Certo? Alguma dúvida? Hoje, daqui a pouco, eu vou deixar vocês fazendo um pouco de exercício, tá? Só que antes eu quero ver se eu já falei tudo. Não. Certo. Vamos lá. Outro exemplo.
N é igual a x mais y. Isso aqui é o teorema dos bicos. Eu quero mostrar que essa bagaça mais essa é aquele miolo ali. Vamos fazer um risco aqui, ó. Bom, R paralelo a S, tá? Dá uma olhada. Fiz uma reta paralela aqui. Eu vou chamar essa reta aqui de RS de U. Você concorda que esses ângulos aqui não formam Z? Então esse pedacinho aqui não mede Y? E aquele pedacinho mede X. E esse pedacinho aqui, ó, Então mede X X. mais o Y igual a M. Pronto. Mostrei com cor. Tá? Deu para entender? Isso aqui chama teorema de bicos. Escrever isso aqui às vezes é mais complicado. Tá? Escrever isso aqui, um texto que pode cair numa prova. Tá? Mas isso caiu numa Olimpíada chamada Ligmate, que a Júlia Tejada fez. Que é a questão 10 aqui do simulado. Vou fazer, tá? Que eu já vou aproveitar. Isso aqui caiu numa Olimpíada. A Olimpíada, os finalistas iam para Curitiba. Ninguém conseguiu aqui nos anos da região. Teve 3 equipes. Aqui faz de conta que está reto, tá? Faz de conta. Estou conseguindo. Eu quero achar o valor de alfa. Bom, para fazer isso aqui é isso aqui é uma variação daquilo ali, mas bem mais avançado. Eu não vou explicar detalhadamente, mas é como se eu fizesse aquilo lá várias vezes. Eu vou chamar isso aqui, de bico. Fazendo bico. E eu vou chamar os do outro lado de ponta. Se eu somar as pontas, é igual a soma dos bicos. Então, na banquinha, ó, 54. Vamos somar o verde primeiro, que já deixa, ó, alfa mais 90 mais 2 alfa, que é a mesma coisa que o x, né? É igual, vou pôr igual de outra cor, igual a 54 mais 90. Mais ou menos por causa disso aqui. Isso aqui veio várias vezes. Certo? Aí, lembra que eu expliquei como é que resolve a equação? Tudo que é x fica antes igual. O 90 vai passar para lá. 54 mais 90 menos 90. 90 menos 90 é 0, né? 3 alfa é igual a 54. Alfa 54 dividido por 3. Tá? Ok? Entenderam até agora? Oi.